Agora, ótimo. Bom, boa tarde a todos, oficialmente agora. Queria agradecer novamente a presença de todos vocês, dos técnicos, agradecer já aí de antemão o Banco do Brasil. Nós temos hoje aí alguns convidados, né? A Brain Consultoria da Facamp, uma empresa júnior aí do curso de Relações Internacionais, estão aqui nos participando, porque temos que trazer a juventude para ver se a média de idade, pelo menos no meu caso, diminui, não é? E hoje eu vou pedir, então, a gentileza do nosso colega da Apex, o Renan, que está aqui conosco, que vai fazer a mediação dessa capacitação coletiva, entendeu? Então, já sem delongas, vou passar já aí para você, Renan. Sempre lembrando a todos que nós vamos ter uma lista de frequência e uma avaliação, que depois nós vamos passar pelo chat. E as perguntas podem ser feitas durante a apresentação no chat e, obviamente, ao final, quem quiser fazer de viva voz, fique à vontade. Eu peço a gentileza dos microfones deixarem eles desligados, mas que, obviamente, a câmera é a critério de cada um de vocês, ok? Então, Renan, por gentileza, tá a bola aí com você e vamos ter aí um grande evento. Obrigado, um abraço. Obrigado, Olavo. Gostaria de desejar boa tarde a todos, principalmente aos empresários, parceiros que estão aqui presentes acompanhando essa qualificação coletiva, 12ª qualificação coletiva realizada pelo Núcleo de Campinas. Cabe lembrar a todos, antes de mais nada, que o PX Campinas é fruto de uma parceria, né, realizada entre a Apex Brasil, que é quem criou e a principal mentora do programa de qualificação e exportação PX, parceria essa realizada entre a Apex Brasil e a Facamp, uma importante universidade da região metropolitana de Campinas e, né, de todo o estado de São Paulo. O Banco do Brasil, né, aqui representado pelo nosso colega Roberto, a quem agradeço imensamente pela disponibilidade e por ter aceitado o convite, é um parceiro de longa data da Apex Brasil, e inclusive a Apex Brasil possui um acordo de cooperação técnica com o Banco do Brasil, exatamente com o objetivo de fomentar e expandir, né, o apoio, né, ao empresariado brasileiro no que tange as temáticas de financiamento, a exportação, seguro de crédito e tantos outros instrumentos que podem ser pensados a partir dessa atuação do Banco do Brasil. Então, novamente, Roberto, muito obrigado por você estar aqui hoje participando desse importante evento para o empresariado da região de Campinas e do PX em Campinas. Você possui uma longa experiência, né, no Banco do Brasil e na área de comércio exterior, então eu gostaria de, ao mesmo tempo, né, passar a palavra para você e também pedir, por gentileza, que você fique à vontade para se apresentar, para falar um pouquinho da tua trajetória e depois nos abrilhantar aí com o compartilhamento do seu conhecimento e da tua experiência. Seja bem-vindo e muito obrigado, e que tenhamos todos uma excelente capacitação. Obrigado, Renan. Nós que agradecemos a oportunidade. O som está bom? Em nome do Banco do Brasil, né, gostaria de agradecer essa oportunidade e ter um momento para trocarmos um pouco de experiência, né, a experiência do Banco do Brasil em comércio exterior e compartilhar aí também as experiências, né, das empresas, dos empresários sobre as vendas externas. Hoje aí a gente focando um pouco as exportações brasileiras, né, falando um pouco aí das exportações brasileiras, seus mecanismos que a gente tem à disposição, né, que pode nos auxiliar aí a incrementar vendas, né, que é o grande foco, né, dos empresários, principalmente nesse momento que nós vivemos. Eu vou pedir o auxílio do André Luiz, que trabalha aqui conosco também na consultoria especializada em comércio exterior. Ele vai me auxiliar compartilhando a apresentação. Obrigado, André. André, pode passar para a próxima, fazendo favor? A gente
vem abordando, tratando um pouco das exportações brasileiras de uma forma diferenciada, onde a gente compartilha um pouco da experiência do Banco do Brasil e também de alguns aspectos que historicamente a gente percebeu que afeta a vida financeira das empresas, né? A gente começa falando um pouco aí da questão de financiamentos, né, de créditos que estão disponíveis para os exportadores, né? É de conhecimento da grande maioria das empresas, né, a possibilidade de fazer um financiamento às suas exportações em dois momentos. Na fase onde há Houve algum problema? Eu não estou escutando mais o Roberto também. Acho que agora voltou. Roberto, acho que não estamos ouvindo. Um momentinho, eu vou entrar em contato com ele aqui pelo WhatsApp. Roberto, você pode testar o som, Roberto, por favor? Sim, interrompeu aqui para mim, acredito que sim, para vocês também, né? Sim, fique tranquilo, pode retomar, não há problema, são coisas absolutamente normais. Não, tranquilo. Então, a gente fala um pouco aí sobre os financiamentos existentes na exportação, né? E como isso ajuda no ciclo operacional e financeiro das empresas brasileiras, né? Porque até então, o tratamento de financiamento, normalmente, ele é discutido somente pelo financeiro. Só que ele tem uma extrema importância sobre a decisão tomada de financiamento ou não no processo de exportação, também para a equipe comercial. Quando uma empresa tem a necessidade de antecipar os seus recursos de uma venda externa, ela vai ter ali um impacto na sua margem de lucro. E é vital e extremamente importante que essa margem de lucro, né, seja conservada, portanto, no momento que estejam sendo negociados os produtos, as vendas externas, tenham conhecimento sobre a possibilidade ou não de realizar financiamento, qual financiamento que vai ser feito e principalmente o custo desse financiamento. Muitas vezes isso não é considerado no momento que estão negociando as exportações e depois com isso, com a necessidade de caixa do fluxo financeiro da empresa, essa margem é afetada e às vezes até severamente prejudicada. Aí a gente entra num ponto da interação, né? Como que as áreas dentro da empresa estão interagindo. Ou seja, basicamente a gente tem uma triangulação entre o comercial, o meio produtivo e também o financeiro. Essas áreas elas têm que estar muito bem integradas, né, para que a gente tenha o sucesso esperado no processo de exportação, de uma exportação. E o que nós notamos com a prática? Que essa interação aí é pouco estimulada nas empresas. Então, quando nós conversamos com os financeiros, eles detêm altíssimo conhecimento sobre a necessidade de caixa ou não, sobre uma venda externa, se ele precisa fazer uma antecipação dessa exportação dele no momento da produção ou na fase pós-embarque. Só que quando a gente questiona e leva essa realidade para o comercial, para aquelas pessoas que estão ali vendendo, eles não têm essas informações tão claras. E, com isso, eles não consideram esses aspectos no momento da sua formação de preço, no momento da sua negociação. E um outro ponto importante que a gente tem quando a gente fala de financiamento à exportação e conhecer bem essas linhas,
é a existência, conhecer uma linha muito interessante que existe, que é a linha do ProEx Financiamento, que é a possibilidade aí da gente equalizar interesses entre exportador e importador. Na prática de mercado, o que nós vivenciamos? Para o exportador, o melhor cenário sobre seus processos é ele receber antecipadamente, ou no mínimo receber à vista. Já para o importador, para quem está comprando as nossas mercadorias, ele normalmente ele vai tentar negociar um prazo para realizar esse pagamento. Por quê? Ele também tem o seu ciclo operacional financeiro. Ele vai receber essa mercadoria, dependendo do tipo da mercadoria, ele também vai colocar no seu meio produtivo ou vai revendê-la, vai para o seu segmento comercial. E depois, após o recebimento, que é o momento ideal para ele fazer o pagamento dessas importações. E esse financiamento, o ProEx, ele justamente equilibra esses interesses. Por quê? A gente consegue fazer a operação de exportação com pagamento à vista, praticamente à vista, para a empresa brasileira, e damos prazo para o importador. Esse prazo que é dado ao importador é realizado conforme a classificação da mercadoria. Nós temos uma portaria específica que nos diz, né, quais são os prazos que nós podemos trabalhar com cada produto. Ou seja, para a equipe do comercial, para quem está ali no dia a dia brigando, buscando clientes, tentando fazer negócios, colocar vendas no exterior, conhecer essa possibilidade, né, como ela funciona, como que ele pode agregar isso na sua negociação comercial, quando o importador fala, não, eu preciso de prazo, e aí ele poder falar, não, eu te dou prazo, mas a gente precisa, então, estruturar melhor essa operação para que eu possa equalizar internamente no meu país. Isso faz com que seja uma ferramenta de incremento de vendas. E a gente sabe também, no momento, principalmente no momento que a gente está vivendo, que muitas empresas no exterior necessitam de prazo, e muitas vezes, quando nós temos a possibilidade de dar prazo para os nossos clientes no exterior, nós conseguimos negociar quantidades maiores. Então, a gente pode aí aumentar as vendas e beneficiar também o comprador na questão da logística. Hoje, né, uma questão que aí está latente no mercado, né, são os custos do frete. Então, embarques menores são prejudicados na questão do preço, e se a gente consegue trabalhar melhor a quantidade de mercadoria negociada, a gente, então, consequentemente, melhora o custo desse frete, beneficiando a negociação comercial. Então, hoje, nós trabalhamos muito com as empresas, trazendo o comercial para conhecer as possibilidades de financiamento, para que essas possibilidades de financiamento se tornem ferramentas de venda, ou seja, que sejam realmente ali utilizadas para estruturar mais vendas, conseguir, né, otimizar e rentabilizar aí as negociações. Um outro aspecto, né, também que é muito questionado e gera aí muitas dúvidas é sobre como a minha empresa pode ter acesso às linhas de financiamento da exportação. O que é necessário? O que eu preciso informar a uma instituição financeira para conseguir que a minha empresa tenha aprovação de crédito na área internacional, para que eu possa antecipar as minhas exportações? E assim, acaba sendo informações padrões para todas as instituições brasileiras financeiras. Primeira parte, né, de números, balanços, isso daí é vital, a gente precisa dessas informações de balanços.
mas a gente precisa conhecer melhor a empresa. A gente precisa de detalhes das operações da empresa. Então, quando nós estamos aí analisando uma possibilidade de fornecer crédito a uma empresa, a gente precisa saber para quem ela vende, o que ela está vendendo, qual é o prazo que ela está vendendo, qual é a real necessidade de fluxo de caixa dela, para que a gente possa realmente entender o negócio da empresa, entender as suas necessidades, e aí sim, em parceria com as empresas, construir uma solução de crédito, para que a gente possa ter uma aprovação interna pela nossa divisão de crédito. Então, é muito importante compartilhar as informações, não só os números, mas os projetos, os incrementos, com quem estou vendendo, as perspectivas futuras que tem, informações do segmento, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Então, passa por uma análise completa, não só dos números da empresa, mas também dos seus negócios, para que a gente possa tomar uma decisão em conceder crédito ou não para as empresas. As linhas de financiamento à exportação, elas são muito interessantes. Por quê? Em termos de custo. Porque são linhas que não são captadas com recursos no país. Então, nós fazemos a captação no exterior dessas linhas para que a gente possa distribuir entre os nossos clientes. Quando nós captamos essas linhas no exterior, nós trabalhamos com taxas de juros bem mais baixas do que do mercado interno. Então, se uma empresa é exportadora e hoje ela tem necessidade de caixa para suas exportações, é extremamente interessante que ela utilize a linha correta, que é a linha de financiamento à exportação. Uma das linhas, que ela busque uma das linhas de financiamento à exportação. Porque, com isso, ela vai ter uma taxa de juros mais atrativa, bem menor. Por outro lado, a gente também está falando de juros simples, diferente do que a gente tem aqui no mercado interno, que a gente trabalha com linhas de juros compostos. Então, isso faz com que ela seja muito atrativa. Entretanto, tem um ponto aí que a gente tem que também trazer, que é a questão do destino dessa linha de financiamento à exportação. Ela é exclusiva para empresas exportadoras, portanto, uma empresa que não tem aí uma autorização, que não tenha um projeto de exportação, ela não pode tomar essa linha. E aí, como uma medida também para que a gente evite especulação no mercado financeiro, o Banco Central ele determina uma regra que uma empresa que toma um crédito de financiamento à exportação e depois ele não embarca aquela mercadoria, ou seja, fiz um empréstimo para uma exportação, esse empréstimo, depois essa exportação não ocorreu. Então, eu vou ter que devolver esses recursos. Quando há a devolução desses recursos à instituição financeira, existe a possibilidade de cobrança de encargos financeiros. Justamente porque a intenção do Banco Central é inviabilizar que as empresas tomem um crédito e não embarquem essa mercadoria, para que a gente evite realmente a especulação. Diferente de quando uma empresa toma um financiamento na exportação, embarca a mercadoria, entretanto, ela não recebe o pagamento do comprador. Aí a gente tem um outro cenário. Não tem nenhuma responsabilidade do exportador brasileiro. O que aconteceu? Ele foi prejudicado numa operação por um default. Então, quando a gente vai regularizar, ou seja, a empresa brasileira vai devolver esse recurso à instituição financeira, ela não tem encargos, porque não foi uma especulação, efetivamente ela exportou aquela mercadoria.
Então, com isso, o que também a gente observa num processo de exportação, e que deve ser de conhecimento de todos? Nós temos intervenientes diferentes no processo de exportação. Então, quando a gente fala que uma empresa vai tomar um crédito junto a uma instituição financeira, ou até fazer uso de uma linha que seja do Tesouro, que é o financiamento, que eu comentei, o ProEx financiamento, começam a entrar outros intervenientes. No momento que está iniciando uma exportação, a gente tem o interveniente da empresa que vende e a empresa que compra, exportador e importador. Depois, aí, no mínimo, nós vamos ter a participação das instituições financeiras, que podem financiar ou não a exportação, ou até para conduzir o recebimento dessa exportação brasileira para fazer o fechamento de câmbio. E todos esses intervenientes acabam aí gerando impacto de custo, ou seja, isso vai afetar o preço da exportação. Então, é importante que, quando for estruturada uma operação, uma venda externa, as pessoas conheçam o papel de cada interveniente, conforme também o tipo de exportação que ele está fazendo. Vou trazer um exemplo aqui que eu acho que pode elucidar um pouco mais. A empresa fez uma exportação e ele está fazendo uma exportação para Angola. Angola é um país de risco. Então, por ali, a gente vai ter o receio do não recebimento daquela mercadoria. Para minimizar esse risco, a gente normalmente tenta negociar uma carta de crédito para aquela operação. O que é essa carta de crédito? Ou seja, nós estamos vendo risco ou no comprador da mercadoria ou no risco naquele país que está adquirindo a mercadoria. E a gente quer sair daquele risco. A carta de crédito, ela cumpre esse papel. Não. Se o importador da Angola não fizer o pagamento, a gente tem uma carta de crédito que ampara essa operação, que vai nos garantir o pagamento. Tá, mas quem é essa pessoa que vai nos garantir o pagamento? É a instituição financeira que concordou em emitir essa carta de crédito falando, olha, empresa brasileira, se você cumprir essas condições comerciais, nós aqui nos responsabilizamos pelo pagamento. Ou seja, se o importador não pagar, nós pagamos. Então, nesse momento aí, traz uma maior tranquilidade nesse exemplo que a gente está trazendo. Estou vendendo para Angola, um país de risco, não quero correr o risco de uma inadimplência num processo de exportação da minha empresa, vou tentar negociar uma carta de crédito. Olha, eu quero uma carta de crédito. Eu quero uma garantia que, se houver algum problema com o seu país, eu vou receber de uma instituição financeira o pagamento. Só que isso vai gerar custo. E esse custo tem que ser avaliado. Nós já tivemos, assim, exemplos de que a empresa somente negociou a carta de crédito. Falou, não, eu quero só a carta de crédito. Ele não avaliou o custo daquela carta de crédito. Ele até assumiu esse custo no Brasil. Só que, quando ele recebeu o custo dessa carta de crédito aqui no Brasil, então ele recebeu o pagamento, não teve problema, ele recebeu o pagamento. Só que, junto com isso, a instituição financeira também cobrou a sua parte pela emissão da carta de crédito e ficou de responsabilidade da empresa brasileira. Foi um valor altíssimo que consumiu toda a margem de lucro daquela operação. Então, estruturar as operações, conhecer esses detalhes, é extremamente importante para que possa trazer aí segurança e tranquilidade no processo de exportação. Que a gente não tenha nenhuma surpresa, né, no final do processo, e que essa surpresa seja um impacto negativo muito alto para a empresa.
gente coloca, colocando esse exemplo da carta de crédito, né, que é uma possibilidade, mas justamente para a gente tentar viabilizar, visualizar, né, como que as partes, né, os intervenientes aí afetam no processo. A gente está falando aí de custos, de conhecer esses custos, as áreas conhecerem esses custos. Aí, vou fazer um link aqui nesse momento com a área de produção. Muitas vezes, né, a gente tem ali um distanciamento da área produtiva, da área financeira e comercial e a produção. Nesse caso mesmo, usando o mesmo exemplo aí de uma exportação para Angola com uma carta de crédito. Nessa carta de crédito, ali vão estar registradas todas as condições comerciais que foram negociadas. Uma desses itens que constarão na carta de crédito é a data prevista para o embarque da mercadoria. Então, para a gente ter aí um exemplo, a gente pode falar assim, um embarque que vai ocorrer no dia 30 de outubro. Vai constar essa informação na carta de crédito. Olha, o embarque da mercadoria tem que ocorrer até o dia 30 de outubro. Então, quer dizer que a área produtiva da empresa, ela tem que estar ciente de que foi realizada uma exportação, foi fechado um negócio, foi feita uma venda externa. Essa venda externa ela está amparada por um processo de carta de crédito que traz uma garantia de pagamento para a empresa. Entretanto, existem condições comerciais que precisam ser cumpridas. Supondo que a área produtiva tenha o desconhecimento desse prazo para a entrega dessa mercadoria e não cumpra a data de 30 de outubro. A mercadoria fica pronta no dia 1º de novembro. Ela vai ser embarcada aí a partir do dia 1º. A gente já descumpriu um dos itens da carta de crédito. Ou seja, isso já começa a expor a empresa aqui no Brasil. Porque vai ter que ter uma renegociação desse item, informando as partes de que o embarque não foi cumprido. Aí a gente usa o termo entre as instituições financeiras falando que a gente tem aí, então, um embarque tardio. Este embarque tardio, ele pode implicar até no não pagamento dessa exportação. E muitas vezes também, o que pode acontecer? Esse detalhe de não ter ocorrido o embarque dentro do prazo abre margem para que o comprador, para que ele autorize a continuidade do processo, a continuidade dessa venda externa, ele tente renegociar o preço, que ele tente um desconto. Esse é um outro aspecto que a gente tem que tomar muito cuidado. Após fechadas as condições comerciais, evitar descumpri-las para que a gente não dê margem ao comprador para que ele tente renegociar aquele produto. E dois aspectos comuns que eles buscam renegociar: prazo de pagamento e valor de desconto. Então, é um exemplo, estou tentando trazer assim, de uma forma prática, situações que demonstram aí a importância da interação das áreas dentro da empresa, o conhecimento dos intervenientes no processo de exportação e como essa falta de integração, a falta de conhecimento, de amplo conhecimento sobre os processos pode prejudicar a empresa. Entretanto, aí, o cumprimento de todos os itens, ele vai ao encontro do que a gente espera. Ou seja, a gente trabalha de uma forma onde a gente tem maior chance de sucesso total na venda, que é o recebimento do valor esperado com a nossa margem de lucro. Embarcar a mercadoria,
passado o prazo acordado entre as partes, sendo à vista ou a prazo, um prazo que foi negociado, que o recurso chegue no Brasil e aí a gente consiga fazer o fechamento de câmbio ou até liquidar uma operação de financiamento que a empresa tenha tomado aqui no Brasil. Outro aspecto também importante e que, assim, durante a pandemia, despontou nas discussões e nas preocupações das empresas brasileiras é a questão da variação cambial. Quando uma empresa ela está negociando um produto, uma exportação, ela tem um dólar que ela está utilizando para sua formação de preço. E esse dólar que ela está utilizando, ali está embutida a sua margem de lucro. Então, por exemplo, se nós estamos trabalhando, a empresa está trabalhando com um dólar a R$ 4,90. Então, toda a formação de preço, ela usa o dólar referência de R$ 4,90. A expectativa da empresa é que ela receba no mínimo a R$ 4,90 com aquela exportação, aquela venda. Ou que seja superior, situação ideal. Que o mercado venha de uma forma favorável ao exportador brasileiro e ele consiga receber acima de R$ 4,90. Ele recebendo acima de R$ 4,90, ele está aumentando a sua margem de lucro. Entretanto, o risco de variação cambial faz com que ele possa receber valor inferior a R$ 4,90. Se ele receber inferior a R$ 4,90, quer dizer que a margem de lucro dele começa a ser consumida. E dependendo do dólar que ele fechar, ela pode ser consumida de uma forma integral. Então, a escolha do dólar que vai ser trabalhado para a formação e informações de mercado é de extrema importância. E também a empresa precisa conhecer formas que o mercado disponibiliza para que ela se proteja dessa variação cambial. Ou seja, formei meu preço a R$ 4,90, fechei o meu negócio, vou receber daqui 90 dias. Como que eu posso me proteger para que eu, no mínimo, receba a R$ 4,90 e tenha a minha margem de lucro garantida? Nós temos mecanismos de proteção financeira contra a variação cambial que nós conseguimos estruturar junto com as empresas e encontrar o melhor caminho, a melhor solução conforme o perfil do negócio, protegendo a empresa dessa variação cambial. Cabe destacar que quando uma empresa toma crédito, quando ela antecipa a sua exportação, ela também tem que fazer essa análise, porque ali também ela já vai definir o dólar que ela vai receber aquela exportação. Nesse exemplo que nós usamos de R$ 4,90, fechamos, fizemos a venda e temos a necessidade de antecipar essa exportação. No momento que a gente for fazer a antecipação dessa exportação, se o dólar estiver a 4,70, a gente tem que fazer uma análise. Realmente nós vamos tomar esse crédito com dólar 4,70? Nós formamos o nosso preço a 4,90. E a tomada de crédito vai ser inferior, a gente vai consumir a nossa margem de lucro na variação cambial, ou a gente vai esperar uma reação do mercado? Então, são decisões aí que precisam ser tomadas, avaliadas. E todos precisam conhecer que dólar que foi utilizado. E muitas vezes, quando a gente está conversando com as empresas sobre fechamento de câmbio, olha, você vai fechar o câmbio agora, olha, o mercado está auxiliando dessa forma, não está o dólar, previsão, a gente pergunta, olha, que dólar que você usou na formação de preço dessa exportação? A gente tem um norte. Né? Qual vai ser o melhor momento para você fechar o seu câmbio? E por incrível que pareça, gente, muitas empresas não conseguem responder essa pergunta. Aí eles voltam e falam, não, eu preciso ver com o comercial que dólar que ele utilizou. Ou seja, o financeiro ele não tem essa informação no momento que a gente precisa. Então, a análise que ele está fazendo, o acompanhamento da variação cambial fica prejudicado, porque ele não tem a referência.
Isso é extremamente importante, esse cuidado, esse zelo, um olhar diferenciado sobre a variação cambial. No nosso país, isso afeta muito. A gente está vivendo, né, uma oscilação enorme nas moedas que são negociadas, dólar e euro, né, as principais, e afeta muito a vida das empresas. E conhecer. Como que eu posso me proteger? Conversar, né? No caso aqui do Banco do Brasil, a nossa estrutura, nós temos gerentes de relacionamentos especializados em comércio exterior e que vai dar o suporte, vai dar as orientações para a empresa de como ela pode se proteger contra essa variação cambial. Qual é o melhor mecanismo, considerando o perfil da empresa? Isso é muito importante. A solução ela não pode ser massificada. A gente tem que conhecer a empresa, conhecer o seu ciclo operacional financeiro para estruturar a melhor solução. Extremamente importante. Uma outra coisa também que a gente gosta e vem abordando aí com as empresas é a questão do cuidado com algumas oportunidades que nós temos de exportações. Muitas empresas nos procuram falando, olha, eu recebi aí uma oferta de fazer uma venda muito expressiva, eu vou até ter que parar parte da produção interna para atender essa venda, valores expressivos. Aí a gente para um pouco para conversar com a empresa, para entender um pouco melhor como que foi essa oferta, quem é essa empresa que está fazendo uma oferta tão expressiva, que condição de pagamento que ela está oferecendo, justamente para avaliar riscos. Tem muitas empresas no exterior que tentam aplicar golpes em empresas brasileiras, ofertando oportunidades de valores expressivos, informando que tem garantias de instituições financeiras sólidas no exterior. Muitas vezes exige uma antecipação, um pagamento por uma representação, uma comissão, para que o negócio seja concretizado. E depois do pagamento dessa comissão, nunca mais a gente consegue viabilizar o negócio. Então, conhecer a empresa que está ofertando, buscar informações, quem é a empresa, o negócio, se realmente é factível tudo aquilo que está sendo apresentado, é extremamente importante. Por quê? Para o comercial, às vezes, vem ao encontro do que ele está fazendo, o dia a dia dele. Eu preciso vender, eu tenho interesse em vender, em fazer a minha empresa crescer. Gerar mais emprego, gerar mais resultado. Então, uma oportunidade dessa, eu não posso deixar escapar. Eu vou fazer esse negócio, eu vou fechar esse negócio. Se eu tiver que pagar uma comissão inicial, eu vou convencer internamente para tentar fazer o pagamento inicial dessa comissão, porque lá na frente a gente vai ter um enorme lucro. Só que às vezes isso não acontece. O processo é finalizado com o pagamento dessa comissão, seja no Brasil ou no exterior. E a gente traz isso assim, é muito triste quando a gente vê isso acontecer, porque nós já tivemos situações que nós nos negamos a fazer a operação, o cliente insistiu, conseguiu outra instituição para fazer o pagamento daquela comissão, fez o pagamento e nunca conseguiu exportar aquela empresa. Ou seja, era realmente um golpe. Então, a gente também tem aí conversado um pouco sobre isso, né? Sobre oportunidades aí muito expressivas que podem, no primeiro momento, nos encantar, lógico, todo mundo quer fazer excelentes vendas, né, com garantias, valores expressivos, prazo grande de contrato para fazer a entrega das mercadorias, então eu vou conseguir produzir com calma, mas a gente tem que ter um cuidado em conhecer quem é essa empresa que está comprando, quem é essa empresa que está fazendo essa grande oferta para nós, por que ela está fazendo essa oferta para nós. E até fazendo um contraponto, que o André, que está aí
auxiliando nas apresentações, aí ele conhece bem. Nós, o banco, dentro da nossa consultoria em comércio exterior, nós fazemos prospecção de mercados. É um dos nossos focos, que é buscar clientes, né, no exterior para que eles comprem do Brasil. Então, basicamente, como que isso funciona? Nós conversamos com a empresa, entendemos o negócio, ela nos passa quais são as mercadorias que ela tem interesse em exportar. Então, através dos seus NCMs, da sua classificação, nós vamos buscar clientes no exterior, empresas que compram aqueles produtos no mercado externo, que importam aquele produto. E assim, não é fácil encontrar esses clientes. Não é fácil a gente efetivamente concretizar esses negócios. Nós identificamos, depois vem a fase da negociação, a rodada de negócios, onde a empresa vai conversar com esse possível comprador. O comprador também não conhece a empresa aqui no Brasil, muitas vezes pede informações para nós, até que a gente consiga estruturar o negócio. Esse é o nosso papel, né, aqui da consultoria, e que o André também conduz. Então, a gente conhece essa realidade de como, né, a gente pode, como que a gente estrutura novos negócios, como que a gente vai atrás de bons clientes, empresas sérias que realmente estão adquirindo aqueles produtos. Então, quando aparecem algumas ofertas assim mirabolantes, como eu falei, sempre a gente pede para a empresa, não, vamos conversar. Aí a gente entra com bastante propriedade, buscando bastante detalhes da operação, buscando informações da empresa no exterior, para que a gente possa aí colaborar e dar tranquilidade para vocês continuarem com a operação ou até evitar o risco de prejuízos, sair daquela operação. Esse é o nosso papel aí da consultoria. E aí, mais uma vez, a gente também acaba, né, falando um pouco dessa interação, né? O comercial precisa trazer isso para as outras equipes, se tem uma oportunidade muito grande, e isso ser dialogado com os parceiros. E muitas vezes até conversando com outras empresas dos segmentos, para saber se conhece ou não, se tem informações daquele cliente, daquele negócio. Para que realmente aí a gente não tenha nenhuma surpresa desagradável, né? Olavo, aí eu acho que a gente pode abrir um pouco para as perguntas. A gente prefere deixar para o final. Pode ir passando tranquilamente, a gente deixa para o final. A das apresentações aqui, a gente vai passar aí agora um pouco, mas ela é mais na linha do que eu já falei mesmo. Tá. André, se você puder ir passando aí, eu já vou reforçar os pontos que a gente falou. Passar a próxima tela. Essa tela aí a gente fala um pouco, né, como a gente focou aí da negociação comercial, né? Conhecer os impactos financeiros, conhecer fluxo para poder estruturar melhor as operações. A questão da margem de lucro, que a gente falou bastante, trouxe alguns exemplos, né, para falar de margem de lucro. Ou seja, e tudo isso para resultar no quê? Numa sustentabilidade negocial, para que a gente construa as melhores vendas, conhecendo todos os riscos, os impactos e os custos financeiros envolvidos. Pode passar para a próxima, André? Aí fala um pouco do processo, né? Da importância de conhecer todos os processos, como a gente falou, dos intervenientes, a participação dos bancos, como os bancos podem participar desses processos, né? E um ponto aqui, que é a simplificação de processos, né? Uma coisa importante hoje é conhecer as soluções. Várias instituições financeiras hoje já desenvolveram plataformas com soluções digitais e soluções eletrônicas que
facilitam o processo de exportação. Aí a gente entra mais naquele processo da condução processual, né? Entrega de documentos, no momento que eu vou fechar o meu câmbio, o que eu preciso apresentar de documentos, com quem eu vou negociar esse fechamento de câmbio, se eu vou usar uma mesa de câmbio tradicional, qual vai ser o impacto do custo para fazer o fechamento de câmbio, se eu uso uma plataforma, como nós temos, o Banco do Brasil aí, tem uma plataforma específica para fazer as conversões de fechamento de câmbio, tanto de entrada quanto de saída. Então, com isso, nós reduzimos sensivelmente o custo para as empresas, através dessas plataformas, né? Então, conhecer essas soluções hoje que estão disponíveis no mercado, que facilitam o processo de exportação, a parte burocrática, que facilita a gestão dentro da empresa, porque todas as informações ficam disponíveis para consulta, normalmente a qualquer momento. E principalmente ali, né, que isso resulte no menor custo para a empresa, consequentemente, né, afetando a Roberto, a minha margem de muitos. Oi? cortou, voltou. Ah, tá. Obrigado. Obrigado a vocês. O que eu ia enfatizar aqui, que hoje a grande maioria dos bancos, das instituições financeiras, tem essas soluções, tem essas plataformas. Então, busquem conhecê-las para que o processo seja mais eficiente, mais rápido e que tenha o menor impacto para vocês. Próximo. A gente falou aí, né, da questão do financiamento à exportação, né, trazendo aí uma abordagem diferente sobre conhecer a possibilidade e o custo, né, o impacto financeiro do financiamento à exportação e usar essa ferramenta de financiamento à exportação para incrementar vendas, para fazer mais negócios. Se eu tenho condições de dar prazo para o meu cliente, então eu posso negociar melhor, eu posso colocar uma quantidade de mercadorias maior no embarque, eu posso, de repente, também trabalhar um preço melhor para ele, se eu tenho essa possibilidade de ajustar meu fluxo de caixa, não tenho descasamento de caixa interno. Tudo isso aí tem que ser avaliado, né? E como eu falei, a interação, né? Interagir entre as áreas para que todos tenham conhecimento e aí encontre a melhor solução. Nós sabemos que assim, a exportação, a empresa, quando ela entra no mercado e consegue exportar, a gente tem uma mudança significativa dentro da empresa. Desde a qualificação dos funcionários, a motivação dos funcionários nos processos de vendas externas, quanto também, né, na busca, né, de melhora interna da empresa, de se tornar mais eficiente para conseguir exportar mais. Uma coisa que também aqui agora veio, que a gente aborda, é um cuidado que a gente deve ter quando estamos iniciando os nossos processos de exportação. Muitas empresas, elas estão bem sólidas no mercado interno. E elas desejam começar a fazer vendas externas. E até conseguem fazer, prospectam clientes. Nós aqui, né, temos exemplos porque nós estruturamos, buscamos clientes externos, compradores das empresas brasileiras. E muitas vezes elas deixam o mercado interno. Acabam focando somente na exportação. Isso traz um risco para a empresa. Isso tem que ser muito bem avaliado. Qual é a situação ideal? É o equilíbrio entre o mercado interno e o mercado externo. Tentar atender, né, esses dois nichos, essas duas oportunidades, né, para que, no caso, se a gente tiver um problema no mercado externo, o mercado interno possa aí equilibrar os números da empresa, as suas vendas, ou ao contrário.
O nosso desejo é sempre que as duas áreas caminhem muito bem, as vendas no mercado interno e as vendas no mercado externo. Mas a gente sabe que existem momentos, principalmente na economia brasileira, que a gente tem algumas oscilações. Então, ter um olhar para esses dois mercados, um cuidado, onde você não vai deixar de dar atenção e não vai deixar de atender nenhum deles, é muito importante. Na prática, nós já vimos assim, empresas que começaram a exportar e se encantaram muito pelas exportações e deixaram o mercado interno. Quando ela teve problemas no mercado externo, outras empresas já tinham adquirido aquele mercado que ele tinha um espaço conquistado. Então, ele teve que começar a fazer uma conquista no mercado interno. Então, é um zelo, um cuidado aí que a gente tem que ter. André. Aqui um pouco do que a gente falou, né, sobre a habilidade, né, conduzir as vendas externas, né, para evitar que realmente, não tem outra palavra, né, mais leve que a gente possa utilizar, que a empresa não caia em golpes. A empresa não sofra nenhum golpe através de um processo de exportação, como nós temos vivenciado. E, então, buscar informações, conhecer, estruturar bem, ter um olhar ali crítico, né, nas oportunidades negociais, é extremamente importante. Repito, né, todos nós queremos vender, com certeza, mas assim, é muito importante o cuidado. A gente não corra em riscos, né? Então, todas essas oportunidades, todas essas demandas mais expressivas com clientes desconhecidos, é importante aí que sempre a gente busque informações, seja com instituições financeiras, sejam com outros órgãos que apoiam o comércio exterior ou outras empresas parceiras. Então, a gente tem vários caminhos aí para tentar buscar informações aí para tomada de decisão. Seriam esses pontos aí iniciais que nós trouxemos aí para abordar. Não sei se acho que a gente já poderia aí abrir para questionamentos. Maravilha, Roberto. Antes de mais nada, eu gostaria de te agradecer em nome da Apex Brasil e na condição aí, né, de gestor dessa parceria entre a Apex Brasil e a Facamp para a execução do PIEX na região de Campinas. Nosso muito obrigado para você, por você ter disponibilizado tempo e ter trazido uma visão tão ampla e uma perspectiva que me assim, chamou bastante atenção, uma perspectiva de gestão mesmo, né? Olhar o financiamento de uma forma integrada, como uma solução integrada, que passa por uma análise interna da empresa, não só, né, por uma análise externa das condições do mercado. Então, particularmente, eu gostei bastante dessa tua abordagem, desse olhar amplo, né, que você propôs aqui. E então, antes de mais nada, muito obrigado e espero aí que os empresários e todos os participantes também tenham gostado e aproveitado, né, para sempre renovar, ampliar os conhecimentos. A gente tem, né, algumas perguntas aqui, se você me permite. Eu gostaria até de começar com uma que foi, na verdade, recentemente, foi a última posta no chat, mas eu tinha anotado aqui para te fazer, então eu vou seguir também nessa linha. As empresas, então, participantes do PIEX, em Campinas, e outras, né, que porventura estejam aqui acompanhando essa nossa capacitação e venham a ingressar no PIEX, caso elas queiram contratar os serviços, né, de financiamento à exportação, queiram entender melhor as soluções e os mecanismos oferecidos pelo Banco do Brasil. O que elas devem fazer, né? Elas devem procurar alguma agência específica, elas devem adotar qual procedimento? Você poderia nos contar um pouquinho disso? Sim, sim. É muito interessante e oportuno falar sobre isso. Nós temos a nossa estrutura, né? Nós temos um escritório de comércio exterior que dá atendimento a todo o estado de São Paulo. Então,
Nós somos responsáveis, nós temos vários gerentes de relacionamentos distribuídos pelo estado de São Paulo para dar atendimento às empresas, especificamente sobre o comércio exterior. Então, esse contato pode ser conosco, diretamente conosco, no escritório. Aí eu vou depois até pedir para o Olavo disponibilizar para todos aí meu telefone e meu e-mail. Podem entrar em contato direto comigo, que vai ser encaminhado um gerente de relacionamento em comércio exterior para fazer aí esse levantamento de informações, o que a gente precisa, né, e apresentar também com mais detalhes, né, o que nós temos de soluções. E tem as agências também, que é um outro canal, elas podem procurar as agências. Cada agência também já sabe quem é o seu gerente que vai cuidar da parte de comércio exterior, e ele vai direcionar para esse gerente de comércio exterior. Hoje, o Banco do Brasil, então, o atendimento de comércio exterior, ele está segmentado. Então, ele vai ter um gerente de relacionamento só em comércio exterior e vai ter um gerente de relacionamento para a área interna. Eles trabalham em conjunto, mas ele vai ter o gerente de relacionamento com o comércio exterior, que ele vai, tudo que for de Comex, ele vai tratar com ele. E a gente está à disposição, vai ser um prazer aí receber as empresas, conversar um pouco com mais detalhes, falar um pouco de estruturas, de soluções, perspectivas de mercados. A gente tem várias soluções aí que a gente pode auxiliar as empresas. Entrar um pouco mais no detalhe de financiamento, a gente falou aqui de uma forma assim, geral de financiamento da exportação, porque a intenção, pelo menos da proposta que nós construímos, não era não entrar no detalhe do tipo de linha, mas trazer uma discussão mais ampla sobre tomada de decisão, impactos, como que ela pode auxiliar, quais são os riscos existentes. Mas aí a gente tem cada linha, a questão de preços, de prazos, tudo isso daí a gente pode trazer aí de uma forma detalhada uma reunião com o gerente de relacionamento. Beleza, muito obrigado. Tem uma pergunta no chat referente a financiamento para importação. Evidentemente que aqui o nosso foco, né, acaba sendo a exportação, mas a gente pode ter empresários aqui participantes que também se interessem, né, por essa outra perspectiva. Você poderia, em linhas gerais, dar algumas orientações, então, para quem estiver interessado também em obter informações sobre financiamento à importação, o que esse empresário deve fazer? Excelente pergunta, né? A gente focou a exportação, né, que era o nosso mote, né? E assim ficaria muito amplo, mas a gente também tem aí as linhas para financiamento de importação. E ela tem o mesmo escopo da exportação. Ela é extremamente atrativa porque nós fazemos a captação no exterior, então a taxa de juros é baixa, quando comparada com as linhas do mercado interno. São juros simples, como é da exportação também. A questão dos prazos, nós estruturamos. Então, a gente observa qual que é o ciclo operacional, qual que é o ciclo financeiro, e aí a gente estrutura o prazo total desse financiamento. Então, vou dar aqui um exemplo. Eu vou comprar uma mercadoria e eu vou receber essa mercadoria daqui 30 dias. Depois eu vou revendê-la e eu recebo normalmente em 90 dias. Então, 30 para você receber a mercadoria, mais 90 para você negociar no mercado interno. No mínimo, a gente vai trabalhar com financiamento aí de 150 dias para ter uma margem de segurança que pode ter atraso num dos dois itens. Então, é um exemplo de como que a gente constrói, aí, junto com as empresas, o prazo da linha de financiamento de importação. Um ponto importante da linha de financiamento é a importação. Ela é extremamente atrativa, juros baixos, juros simples. A gente consegue adequar o prazo da linha à necessidade da empresa. Só que ela traz algo que é preocupante e que a gente tem que tomar cuidado, que é o risco da variação cambial, porque a gente está falando no financiamento em moeda estrangeira. Diferente do processo de exportação, quando a gente toma um financiamento de exportação, então vamos lá, a gente fez um financiamento de exportação de $100 mil, que a gente vai receber daqui 120 dias. O que vai acontecer? Tudo dando certo. Daqui 120 dias, a gente vai receber exatamente $120 mil no Brasil, ou um pouco menos se houver alguma despesa bancária.
mas o principal montante vai estar aqui em dólar. O que a gente vai fazer? Vai liquidar essa operação. Os $100 mil com $100 mil recebido. O risco de variação cambial já não existe aqui, quando a exportação é paga. E aí também aquela tomada de decisão que eu comentei sobre o preço do dólar, no momento do financiamento, a empresa já avaliou comparando com a formação do seu preço. Então, garantiu margem de lucro. No financiamento à importação, não. Nós vamos fazer um financiamento de importação por 150 dias a $100 mil. O dólar agora, 5,38, 5,40. Qual que vai ser o dólar daqui 150 dias, que vai ser o momento que a empresa vai pagar isso para o banco? A gente não sabe. Pode ser menor, pode ser abaixo, como pode ser superior. Então, nas nossas linhas de financiamento, a importação, nós estruturamos uma proteção financeira. Ou seja, a empresa tem o financiamento à importação com uma taxa de juros captada no exterior, atrativa, só que ele já sabe quanto que ele vai pagar em reais daqui 150 dias. A gente estrutura a operação com a proteção financeira. Então, ele não corre o risco da variação cambial no processo de financiamento da importação. Isso traz uma tranquilidade muito grande para a empresa. Por quê? Eu fiz a importação a $1. Fiz um estudo e tomei o financiamento a $1 de 5,40. Depois, no momento que eu vou pagar 6,50. Será que eu tive lucro nessa operação? Será que eu vou ter caixa para suportar essa diferença? Então, a gente estrutura aí uma forma de proteção financeira junto com a empresa. A gente apresenta as possibilidades, estuda quais são as modalidades e já faz o financiamento protegido. Então, ela não corre o risco da variação cambial. Mas nós temos as linhas de financiamento da importação, passa por uma avaliação de crédito, como eu falei na exportação, em conhecer os números contábeis, conhecer o negócio da empresa, para definir valores que nós podemos financiar. Beleza, obrigado. A gente está com mais algumas perguntas aqui ainda no chat, tá? A próxima pergunta que eu queria te fazer é em relação aos produtos para a proteção cambial, né? Como que uma pequena, média empresa, uma grande empresa, pode escolher esses produtos de acordo com o porte da empresa? E se são produtos muito caros, quais as características, né, das taxas, spread, se você pudesse dar um overview nesse sentido, né, pensando então em proteção cambial. Sim, a proteção cambial, né, ela veio muito à tona aí durante a pandemia. Então, aumentou sensivelmente a demanda em buscar a proteção financeira. Basicamente, nós temos 3 possibilidades para proteger contra a variação cambial. E isso vale tanto para exportação, para importação, e é importante ressaltar que, às vezes, tem operações financeiras, né? Que as empresas têm compromisso em fazer o pagamento e que também ela pode se proteger. Uma que é a mais comum e que é mais utilizada no mercado brasileiro é uma que é o contrato a termo. Então, nesse exemplo que eu falei do FINIP, de 150 dias. Então, a gente tomou o financiamento, essa operação vence daqui 150 dias. A gente já vai fechar essa taxa para a data de vencimento da operação. Então, a operação vence na data X, a gente vai fazer um contrato a termo, já dizendo qual que é o dólar daquele momento. Então, para exemplificar um pouco, hoje o dólar está 5,40, a gente fecha essa operação para 150 dias a 5,70. O que isso significa? Que o importador tem a garantia de que a operação dele vai estar ali estruturada para fazer o pagamento a 5,70. Se o dólar for a 5,90 ou se for a 3, vai ser indiferente. A média dele de pagamento vai ser 5,70.
E é interessante, né? Porque é uma oportunidade para a gente trazer aí algumas reflexões. Tem empresas que, quando chega lá no vencimento, então tá lá, ele vai pagar 5,70. Aí ele olha o mercado está 5. Aí ele fala assim para nós: olha, eu tive prejuízo. Eu contratei com você um contrato a termo futuro, 5,70, para garantir essa importação que eu tinha que pagar, só que agora o mercado está 5. Eu poderia ter fechado a 5, eu tive prejuízo. Mas não é um prejuízo. A gente tem que fazer uma análise diferente. No momento agora, D0, que eu decidi 5,70, eu fiz a avaliação que eu garanti a minha margem de lucro, que a operação de importação é viável a 5,70 daqui 150 dias. O que vai acontecer lá na frente pode ser que suba, como pode ser que caia. Mas isso me traz a tranquilidade. E o melhor é a questão da gestão. Você já consegue preparando o seu fluxo de caixa para 5,70. Você sabe quanto você vai pagar daqui 150 dias. Não vai ser uma surpresa. E você vai administrando isso. Então, não é um prejuízo. Você não está realizando um prejuízo se a taxa for menor, não. Você garantiu. Só que agora você tem que tomar a decisão, no D0. Olhar os 5,70 e falar, não, é viável eu fazer essa proteção financeira a 5,70. Eu estou dando um exemplo, né, assim, de taxa. A questão do preço dos spreads. Nós estamos num momento da economia mundial e da economia brasileira, assim, pouco tenso. Então, isso afeta muito na previsão do dólar futuro. Então, já para as operações que a gente está vendo para 2022, a gente tem uma questão de eleição que vai acontecer, a questão de resposta do mercado brasileiro, a resposta do mercado externo pós-pandemia, né? Ou pelo menos no processo onde a gente está caminhando para o fim da pandemia. Então, tudo isso está afetando nos spreads para a gente contratar essas operações futuras. Hoje a gente tem spreads maiores por causa desses riscos. Então, eu falei aqui de uma possibilidade, que é o contrato a termo. Você fecha um contrato com uma instituição financeira garantindo aquela taxa lá na frente. Faça sol, faça chuva. Outra possibilidade que a gente tem para proteger contra a variação cambial é um processo de troca de índices. Tem empresa que ele nos fala o seguinte: olha, eu vou fazer um processo de importação, vou pagar daqui 180 dias essa importação. Eu não consigo repassar no mercado interno variação cambial enquanto eu estiver vendendo. Se o dólar subir ou não, o preço eu não consigo alterar pela variação cambial. Mas eu consigo trabalhar o CDI, esse preço. Ou seja, ele faz uma proposta para nós de troca. Nesse processo, a instituição financeira assume a variação cambial e a empresa assume a variação do CDI. Lá no final dos 180 dias que eu falei, quando ele for fazer o pagamento dessa importação, vai se calcular qual foi a variação do CDI e qual foi a variação cambial. O que o importador vai pagar? Ele vai pagar a variação do CDI. Ou seja, ele saiu da variação cambial. É uma forma, nós chamamos, né, de swap, que é a troca de índices. E aí sempre a gente estrutura com a empresa qual é o melhor índice para ela. Tá, você hoje importa ou tem um compromisso em moeda estrangeira que você está exposto à variação cambial. Você tem um outro índice que é inerente ao seu negócio e que você consiga fazer gestão. Então, você elimina a variação cambial e assume esse índice que é confiável na sua gestão financeira. Essa é a segunda possibilidade. A terceira possibilidade que a gente tem, a melhor forma de explicar, gente, é como se fosse um seguro. Então,
eu tenho um compromisso para ser pago daqui a 180 dias. Eu estou vendo um dólar de 5,40. Eu quero pagar, no máximo, daqui a 180 dias, 5,60. No máximo. 5,60. O que a instituição financeira vai fazer? Ela vai verificar a possibilidade dela fechar esse preço de 5,60 para 180 dias. Aí ele fala, volta, não, olha, eu garanto para você 5,60 daqui a 180 dias. Só que ele vai cobrar um prêmio. Um prêmio. Agora, nesse momento. Então, aí a empresa vai avaliar o valor desse prêmio, o percentual que vai ser cobrado dele. E aí, para tomar a decisão, se ele quer a garantia de 5,60, pagando esse prêmio ou não. Qual que é a vantagem dessa modalidade? A primeira modalidade que eu passei, aqui o exemplo, foi o contrato a termo, o contrato futuro, já falando quanto que é o dólar. Agora, não. A gente tem lá o 5,60, é um seguro que você tem. Mas não quer dizer que você é obrigado a acionar essa garantia dessa proteção financeira. Supondo, eu vou pagar 200 mil dólares daqui a 180 dias. Fechei a 5,60. Chegou no dia de fazer o pagamento, o dólar está 4,80. Opa, por que eu vou acionar essa proteção financeira que eu fiz a 5,60 para pagar uma importação, sendo que eu posso comprar o dólar no mercado a 4,80? Ou seja, eu vou e compro a 4,80 e não utilizo essa proteção financeira. Paguei, mas não utilizei. Por que eu não utilizei? Porque a variação do mercado me beneficiou. O dólar caiu, eu estou pagando uma importação. Agora vamos lá para outra situação. Fechou a 5,60 para daqui a 180 dias. O dólar foi a 6 no dia do pagamento. Opa, peraí. Vamos supor que seja com o Banco do Brasil. Ele vai bater para nós, Banco do Brasil. Eu fechei com você que você me garantia 5,60. O dólar está 6. Você vai ter que fazer para mim a 5,60. E o banco vai fazer a 5,60. Aí tem toda uma estrutura de ajuste positivo, crédito na conta, tudo. Mas o banco vai garantir. Ou seja, essa outra modalidade chamada opção é justamente isso. Ele contrata uma taxa, paga um prêmio, só que se o mercado for favorável para ele no momento do vencimento daquela operação, ele não precisa acionar essa proteção financeira. Ele vai a mercado. E essa proteção financeira vira pó. Assim, de uma forma muito resumida, são essas 3 modalidades, né? Mas assim, depois até se vocês quiserem marcar um dia específico para falar de proteção financeira, para nós vai ser um prazer, né? A gente tem aí consultores também que trabalham com esse assunto de forma individualizada também, a gente pode conversar, dar mais detalhes, mas assim, de uma forma muito simplista, e peço perdão, seriam essas 3 possibilidades. Tá ótimo. E eu vou fazer aqui uma última pergunta, juntando, né, 2 perguntas do chat, e aí em função do horário, já peço desculpas a quem não teve aí a pergunta contemplada aqui para a resposta durante esse nosso encontro, mas nós extraímos, né, o chat, já fizemos o download de todas as perguntas, e aí a gente endereçará essas perguntas depois, Roberto, para você. Isso, pode Também endereçar que nós responderemos a todos. Para que a gente possa dar devolutiva aí a todos. Então, essa última pergunta é sobre carta de crédito, né? E aí, as 2 perguntas são, né? Se obrigatoriamente, né, um financiamento de exportação ele sempre é vinculado a uma carta de crédito, e se existe, né, algum mecanismo além da carta de crédito, né, para trazer essa garantia ao crédito, por exemplo, um cheque calção, como tem no caso de aluguel. Então, se puder nos contar um pouquinho sobre a carta de crédito, se, né, essas possibilidades, além dela, se existem, a gente agradece. Não, excelente pergunta, excelente. Por quê? A gente vai poder abordar uma questão de estrutura de negócio.
O financiamento à exportação, os financiamentos de linhas dos bancos, eles não estão obrigatoriamente vinculados a uma carta de crédito. Então, para a gente tomar a decisão, depois de aprovado, nós não vamos exigir uma carta de crédito para fazer um financiamento com recurso das instituições financeiras. A gente consegue antecipar sem vincular. Entretanto, quando no processo de exportação existe uma carta de crédito, ela nos dá a possibilidade para a gente estruturar melhor o tipo de financiamento, reduzindo a taxa de juros. Por que isso acontece? A gente falou que a carta de crédito, uma instituição financeira está assumindo o risco do importador. Falando, o importador, exportador, se ele não pagar, eu pago. Então, o nosso risco final não é mais o comprador daquela mercadoria, e sim aquela instituição financeira. Roberto, acho que congelou a imagem e o áudio. Voltou? Ah, tá. Então, a gente consegue estruturar uma outra operação que a gente consiga reduzir a taxa de juros. Eu vou dar 2 exemplos. A empresa, então, pode ter necessidade de capital de giro para a produção da mercadoria. E ela vendeu com carta de crédito. Olha, eu tenho uma carta de crédito. A carta de crédito ela tem validade de negocial, ou seja, de garantia de crédito somente após o embarque da mercadoria. Por quê? Lembram que eu comentei sobre as condições da carta de crédito, dei o exemplo da data de embarque, se não observou a data de embarque? Ou seja, tudo tem que ser cumprido para que o banqueiro fale, não, agora eu sou mesmo responsável pelo pagamento. Então, supondo, a empresa precisa de recurso para fazer a produção da mercadoria. A instituição financeira vai dar esse recurso para ela. Então, a gente financia a fase pré-embarque. Ela tem uma carta de crédito a prazo, por 120 dias. O que a gente pode fazer depois que embarcar essa mercadoria que foi negociada? A gente fala o termo negociar a carta de crédito quando os documentos foram para o exterior e todas as partes aceitaram, deram ok. Então, a carta de crédito está negociada em boa ordem. Então, a gente tem uma garantia efetiva que a instituição financeira vai fazer aquele pagamento. Aí, a gente pode ou tirar aquela operação do limite de crédito da própria empresa e jogar no limite de crédito da instituição financeira, que abriu a carta de crédito, é uma possibilidade. Isso faz com que abra margem no seu limite para fazer novas operações de crédito, novas operações de financiamento da exportação, e você sai do seu risco, o risco é a carta de crédito, que já está garantida por uma instituição financeira. Essa é uma possibilidade. Então, para liberação de margem para novas operações. E uma outra possibilidade, que também libera margem, e que, além disso, reduz a taxa de juros, é pegar essa operação, esse embarque que já foi realizado, e transformar na linha do que eu falei do ProEx Financiamento. E daí a gente vai trabalhar com uma taxa de juros, para vocês terem uma ideia, em torno de 1,25 ao ano. Ou seja, a gente vai pegar a carta de crédito, vai estruturar uma captação com o próprio Tesouro, financiando, e essa carta de crédito que é a garantia da operação. Então, não sei se eu respondi bem, mas só reforçando, não há vínculo, não há obrigatoriedade do financiamento da instituição financeira em ter uma carta de crédito. Nós não vamos exigir isso quando nós estamos financiando, nós, instituições financeiras. Entretanto, existindo uma carta de crédito no processo, nós vamos ter 2 possibilidades que a gente pode avaliar. Preferencialmente, sempre a gente tenta jogar para o ProEx Financiamento, porque reduz taxa de juros e deixa de impactar o limite da empresa, daquela operação. Mas também existe a possibilidade de impactar a operação só no limite do banqueiro que emitiu, também liberando margem para que ele possa fazer novas operações.
Agora, a outra pergunta foi sobre a questão de outros mecanismos que a gente pode ter para proteger, né, o efetivo pagamento das exportações brasileiras. Nós podemos ter aí, está em desuso, mas a gente pode ter uma fiança internacional, então a gente pode ter uma fiança internacional. A gente tem também a possibilidade de contratar um seguro de crédito à exportação aqui no Brasil. Esse seguro é contratado pelo próprio exportador. Só que também a gente tem que avaliar a questão do custo, do impacto do custo desse seguro. Isso tem que ser ponderado. Mas o que nós orientamos, e assim, é muito interessante, fazer cotações. Cotar com as principais seguradoras para avaliar o custo, né, de um seguro de crédito. Isso vai dar um respaldo para a empresa, que ela está amparada, né, em fazer a exportação para aqueles clientes, porque ali foi autorizado por uma seguradora um determinado valor que ele pode exportar e vai ter ali a garantia do pagamento caso o importador não pague. E outro ponto importante, que a empresa que trabalha com seguro, com carta de crédito, é muito importante informar isso ao banco quando nós estamos estudando o limite de crédito da empresa. Ou seja, aquele momento que nós vamos estudar e tomar a decisão sobre concessão de crédito. Por quê? Isso traz conforto para as instituições financeiras. Empresas que trabalham com carta de crédito, empresas que trabalham com seguro de crédito. Então, isso daí melhora o cenário interno das empresas nas instituições financeiras. Seriam essas duas principais. A gente tem também a possibilidade de garantia internacional, mas aí seria por stand-by, né? Emissão de uma carta específica garantindo o pagamento, mas ela tem o mesmo impacto da carta de crédito. Então, ela iria na mesma linha de uma emissão lá no exterior pelo próprio importador. Beleza, Roberto. Muito obrigado novamente pela gentileza, por todas as explicações e por ter nos abrilhantado, né, com o seu tempo, com o seu conhecimento, com o compartilhamento de tanta informação relevante. Novamente, né, agradeço e parabenizo você por essa 1h30 aqui que a gente pôde conhecer mais sobre o tema. Parabenizo também toda a equipe do PEX em Campinas pela organização dessa capacitação coletiva. Parabéns, Olavo. E relembro a todos os participantes que a lista de presença, o link para a lista de presença e o link para avaliação dessa capacitação já estão disponibilizados no chat. Não deixem de compartilhar, né, o seu feedback com a gente, porque ele é bastante importante. Olavo, meu caro, eu devolvo a palavra para você e obrigado novamente pelo convite e parabéns aí a você e toda a equipe do PEX em Campinas e obrigado a todos os empresários pela participação. Obrigado, Renan. Eu sempre digo que quando a estrada é boa, a gente só dirige o carro, né? A estrada é a Facamp, a Apex e agora o Banco do Brasil também aqui. Então, eu queria já agradecer, Roberto. Estou vendo aqui o André também, que nos ajudou a fazer toda essa ligação. A Ana, acho que não está aqui, mas ela também ajudou. Por favor, transmita isso para ela. Muito obrigado aí pelas perguntas, as respostas foram fantásticas e também aí pela sua apresentação. Se nós quisermos falar com alguém do Banco do Brasil, o empresário quiser falar, ele deve procurar onde aqui na região de Campinas, Jundiaí, Piracicaba, que são as grandes cidades que nós atendemos. São 91 cidades, mas a gente tem essas cidades como carro-chefe, né? Sem, obviamente, demérito nenhuma das outras. Qual seriam as agências, Roberto, por favor? Todas as agências, né, do estado de São Paulo são paradas aí pelo nosso escritório e eles já conhecem ali os seus gerentes de relacionamento comércio exterior, então eles podem direcionar. Você ou fica aí, Olavo, sediado em Campinas, né, Roberto? Na verdade, sediado em São Paulo, mas na estrada, né? Ok. Entre as cidades. Mas aí, se você puder disponibilizar meu telefone e e-mail, eu vou enviar para você também, Olavo, a relação dos nossos gerentes com telefone e e-mail e as principais regiões deles, porque daí você pode distribuir, repassar, né, para as empresas. Notícia.
Uma E aí fica mais capacitação fácil. dessa, uma capacitação dessa individualizada é sempre muito boa. Excelente, boa notícia. Me passa sim que a gente repassa para todos os empresários do núcleo. Bom, eu queria agradecer novamente a minha equipe que está aqui, agradecer a todos os empresários, todas as pessoas que assistiram. Volto aí a agradecer também aí a presença aí da Brain Consultoria, da Facamp, que está aí começando a carreira. É sempre bom falar com gente mais jovem, como eu disse no início. Renan, muito obrigado, agradeço a todos e tenham todos uma boa noite. Eu vou ficar mais um tempo aqui até quem puder preencher a frequência, mais 1 ou 2 minutos, e aí desligo e vamos todos para uma boa final de quinta-feira. Até logo, um abraço a todos. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Muito obrigado pela oportunidade, Olavo, Renan. E a gente está à disposição para quando Eu que quiserem. agradeço, amigo. Abraço. Tchau.